Bom dia, gente querida. Graça e paz em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem. Hoje é comemorado pela cristandade no mundo inteiro a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi crucificado na sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, no qual a gente trouxe aqui uma reflexão sobre a crucificação. E nas primeiras horas do terceiro dia, ou seja, no domingo, ele ressuscitou. No terceiro dia da sua morte, ele ressuscitou. E hoje é um dia em que a gente comemora, assim, a Páscoa, né? A gente comemora a ressurreição de Jesus Cristo, a gente comemora a vitória de Cristo sobre a morte e, consequentemente, a vitória de todo aquele que nele crê também sobre a morte. Louvado seja o Senhor por isso. Neste dia, eu quero trazer uma reflexão sobre a ressurreição, baseada lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta, o capítulo 15. O capítulo 15 é o maior registro, o maior documento do Novo Testamento a respeito da ressurreição. Podemos dizer que é um tratado que o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição. E o contexto é porque ali na igreja em Coríntios havia algumas pessoas, alguns grupos que estavam crendo, algumas pessoas que estavam crendo que não havia ressurreição. Essa era uma doutrina que estava ali. E isto Paulo percebeu que era fatal para o cristianismo. Se você tirar a ressurreição de Cristo do cristianismo, né? Se você tirar a ressurreição de Cristo do evangelho, certo? Você mata a verdade do evangelho, porque esta é uma verdade, a ressurreição é uma verdade inquestionável para todo aquele que crê. É uma verdade histórica, e Paulo relata aqui no capítulo 15 isto. É uma verdade que depende, todo o ensinamento do Evangelho depende dela. Ora, tem alguns que se dizem cristãos que não acreditam que Cristo ressuscitou. A maneira como eles falam da ressurreição é que Cristo ressuscitou nos seus ensinamentos. Ele está vivo nos seus ensinamentos, ele está vivo no coração daqueles que aceitam seus ensinamentos. Apenas isso, mas não que ressuscitou corporalmente, conforme a Bíblia fala. Conforme os evangelhos, 4 evangelhos relatam, e conforme todo o Novo Testamento fala. Então, havia ali em Coríntios alguns irmãos que estavam dizendo, pregando, que não havia ressurreição dos mortos. E Paulo chega a dizer, olha, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E isso tinha implicações terríveis para a vida cristã. Então vejamos aqui, na medida que a gente lê, o que é que Paulo nos ensina a respeito da ressurreição. Capítulo 15, do verso 1 em diante, certo? Ele diz assim, ó: Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então ele está dizendo, olha, a salvação vem pelo fato de você aceitar o evangelho da forma como eu ensinei. Se houver alguma distorção daquilo que eu vos ensinei, e entre eles estava a questão da ressurreição, vocês não são salvos. A salvação vem do fato da gente aceitar o evangelho como verdade absoluta de Deus para a nossa vida. E aí ele vai dizer o que é que esse evangelho fala. A partir do verso 3, ele diz, ó, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então ele está dizendo aqui, ó, a crucificação de Cristo está fundamentada nas Escrituras, ou seja, no Antigo Testamento. Havia e há, várias promessas que falavam
da sua morte. E ele diz também que Cristo e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, porque as Escrituras também falam, e na época de Paulo, né, falavam e falam ainda hoje, o Antigo Testamento, sobre a ressurreição de Cristo, como por exemplo o Salmo 16, do verso 8 ao verso 10, que diz assim: não permitirás que o teu santo veja a corrupção, ou seja, Jesus Cristo como o santo de Deus, como aquele que não tinha pecado, era incorruptível, o seu corpo não poderia passar pelo processo que o corpo de todos os pecadores passam, que é a deterioração, a corrupção, a transformação em pó. Então o Salmo 16, verso de 8 a 10 fala sobre isso. E também Osés, no capítulo 6, verso 2, também há uma alusão à ressurreição de Cristo. Então ele está falando aí que tanto a crucificação, ou seja, a morte, como também a ressurreição, foram previstas, pré-anunciadas, profetizadas no Antigo Testamento. Verso 5 em diante: e apareceu a Cefas, que é chamado Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então o que é que ele está falando aí? Ele está dizendo que foi visto não somente pelos apóstolos, pelos 12 apóstolos, mas que ele foi visto também por mais de 500 irmãos, de uma só vez. Possivelmente ali quando ele ascendeu aos céus, como diz no final dos evangelhos. Isso não foi uma alucinação coletiva. Paulo diz que alguns desses irmãos, 20 e poucos anos depois da morte e ressurreição de Jesus, ainda estavam vivos e podiam comprovar esse fato. Então isso aqui já mostra testemunho histórico da ressurreição de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Não somente foi anunciado, profetizado nas Escrituras, mas também há o testemunho histórico. Tem o testemunho das Escrituras do Antigo Testamento, como também tem o testemunho histórico dos irmãos que viviam naquela época. E ele continua falando desse testemunho histórico. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Ou seja, como Paulo se converteu um pouco depois, um tempo depois, ele diz que viu Jesus Cristo. Jesus Cristo já tinha sido assunto aos céus, mas ele teve a visão de Cristo, e ele teve a visão de Cristo lá na estrada de Damasco, né? Teve aquela experiência de conversão dramática, quando ele tem a visão e escuta a voz do Senhor. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que eu sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles assim pregamos e assim crestes. Ora, Paulo está trazendo no seu próprio testemunho, porque é importante isso. Afinal de contas, não devemos nos esquecer que Paulo era um ferrenho perseguidor do Evangelho. Não devemos nos esquecer que Paulo perseguiu cruelmente a igreja de Jesus. Está registrado isso em Atos capítulo 6, 7, 8, até o 9, quando ele recebia cartas autorizando ele a pegar homens e mulheres e arrastá-los e colocá-los na prisão. Não devemos nos esquecer que Paulo, chamado Saulo, consentiu, autorizou o apedrejamento de Estevão, a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Não nos esqueçamos disso. Então esse homem aqui diz que Jesus apareceu a ele.
Ora, para Paulo se converter, um homem tão fanático, tão zeloso, como ele dizia que ele era extremamente zeloso da tradição dos seus pais, do judaísmo, né? Ele fazia parte da seita dos fariseus, a seita mais rigorosa, ele mesmo fala isso lá em Gálatas. Para que Paulo se convertesse, precisava de algo dramático mesmo. E o que é que acontece? Ele tem uma visão de Jesus, e ele escuta Jesus falar para ele: Paulo, por que tu me persegues? E é nesse encontro dramático com Jesus que Paulo se converte, que Paulo vê que ele realmente ressuscitou, e que Jesus Cristo é Senhor, e que está entronizado à direita de Deus Pai. E a partir dali, ele começa então a pregar o Evangelho, a ser um missionário do Evangelho. Verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou? Essa é a lógica. É a lógica, olha, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, simples assim. Não dá para dizer que não há ressurreição dos mortos e manter a ressurreição de Cristo. É isso que ele está dizendo aí. Não dá, não tem lógica, não tem fundamento. Então, Paulo mostra que o argumento de alguns ali em Corinto seria um argumento falho. E aí ele continua no verso 14. E aí ele vai dizer algumas implicações, pelo menos 3 implicações aqui, de que Cristo, se Cristo não houvesse ressuscitado, o que é que aconteceria? Ele vai falar isso aqui. Observa bem, verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, 3 implicações, ele diz aqui, que vem do fato, do argumento, se Cristo não tivesse ressuscitado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo diz, primeiro, a nossa pregação é vã. Paulo está dizendo, olha, tudo que os apóstolos, os demais apóstolos têm feito, tudo que os missionários, os pastores têm pregado durante anos, não tem sentido. É isso, a palavra vã, não tem sentido, é inútil. Ele fala da inutilidade dele como missionário, sair de cidade em cidade, pondo a sua vida em risco. Paulo, algumas vezes foi pedrejado, outras vezes recebeu chicotadas, sofreu todo tipo de perseguição e no final das contas teve a sua cabeça decepada. Tudo isso por amor ao Evangelho, tudo isso por pregar o Evangelho. Então Paulo está dizendo aqui, olha, e os apóstolos, todos têm colocado suas vidas em risco, pregando, saindo de cidade em cidade, num trabalho exaustivos, cansativos, para no final das contas, a pregação ser inútil. Se Cristo não ressuscitou, a pregação é inútil. Não adianta de absolutamente nada. Não vai fazer diferença na vida de ninguém. Se Cristo não ressuscitou, gente, ele não seria melhor do que Buda, ele não seria melhor do que Maomé, ele não seria melhor do que qualquer outro, qualquer outro que fundou uma religião. Não seria melhor, seria como qualquer outro que teria fundado uma religião. Mas graças a Deus Cristo ressuscitou. E é com base no fato de que Cristo ressuscitou que os apóstolos pregaram o Evangelho. É com base no fato, na verdade, de que Cristo ressuscitou,
que missionários estão hoje ao redor do mundo, nesse exato momento, pregando o Evangelho. É com base na verdade que Cristo ressuscitou, que eu estou aqui pregando, e muitos pastores, através dos séculos, pregando o Evangelho dia após dia. Então, o que faz a nossa pregação ter sentido, o que faz a nossa pregação ter sustentabilidade, ter fundamento, é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A segunda implicação que Paulo fala aí, de se Cristo não houvesse ressuscitado, né? Se Cristo não houvesse ressuscitado, a segunda implicação, ele diz que a nossa fé é vã. É vã a vossa fé. É isso que ele diz aí no texto que nós lemos. Ou seja, estamos colocando a nossa fé no vazio. Vã também significa isso, no vazio. Ou seja, a nossa fé não se sustenta. É isso que ele está dizendo. A nossa fé não se sustenta. Estamos colocando a fé em vão. Estamos colocando a fé num Cristo que morreu, que foi sepultado e que permanece na sepultura até hoje. Ele diz, olha, é vã essa fé. É vã essa fé. E ele diz mais, essa fé é vã, por quê? Porque ela não tem o poder de perdoar os pecados. Ele diz assim, olha, aí no verso 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha para aí. E todos aqueles, ele diz no verso 18, que morreram crendo nessa verdade, morreram em vão também, porque ele diz, os que dormiram em Cristo pereceram. Porque colocaram sua fé num barco furado. E ele está dizendo aqui, não, absolutamente, Cristo ressuscitou, é isso, Cristo ressuscitou, então a nossa fé não é vã. Não é vã a nossa fé. A nossa fé está firmada na rocha, e essa rocha é que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, conforme o apóstolo Paulo fala no capítulo 3 de Romanos. E a terceira implicação, que vem do fato herético, como cria alguns cristãos ali de Coríntio. Se Cristo não houvesse ressuscitado, a terceira coisa é que a nossa esperança também era vã. É o que ele diz aí no verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Significa que a gente mantém uma esperança também furada. É isso que Paulo está dizendo aqui. Significa que estamos lançando a esperança em algo que não existe, que nunca existiu. Significa que estamos lançando a esperança num Cristo que está morto. Significa que estamos lançando a nossa esperança de uma vida futura que não existiria se Cristo não houvesse ressuscitado. E Paulo diz que somos mais miseráveis dos homens porque estamos lançando nossa esperança, estaríamos lançando a nossa esperança em algo que não existe, que não ocorreu, que não é uma verdade. Então, essas três, ele enumera aqui nessa passagem que nós lemos, essas são as três implicações da negação da ressurreição de Cristo. Seria que a nossa pregação é vã, a nossa fé e a nossa esperança. Mas aí, queridos, ele diz no verso 20, mas de fato, de fato, isso é uma ênfase que ele faz. Isso é uma ênfase. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Cristo, de fato, de verdade, ressuscitou, e ele é a primícia. Primícias são os primeiros frutos.
É uma linguagem usada no Antigo Testamento para os primeiros frutos que eram tirados de uma colheita e apresentados a Deus em adoração, em culto. E ele está dizendo que Cristo é as primícias. Significa que foi o primeiro a ressuscitar dentre dos mortos, com o corpo glorificado. Alguém pode dizer, mas no Antigo Testamento Elias ressuscitou lá o filho de uma viúva, lá de Sarepta. Mas também Eliseu também ressuscitou uma pessoa lá. Sim. A Bíblia fala que o próprio Jesus ressuscitou vários, né? Ressuscitou Lázaro, filho da viúva de Naim. Diz que quando ele morreu, diz lá em Mateus capítulo 27, né? Quando ele morreu, houve um milagre onde o véu do templo se rasgou, e diz que vários santos ressuscitaram. Mas todos eles voltaram a morrer. Essa é a diferença. Essa é a diferença, queridos. Todos eles voltaram a morrer. Cristo, o único que ressuscitou como primícia, significa que ele é o primeiro de uma nova humanidade, uma humanidade glorificada. É isto, uma humanidade glorificada. Cristo morreu e ressuscitou com um corpo glorificado. E mostrando assim, quando Paulo diz as primícias, significa que é os primeiros, que ele é o primeiro e que virão muitos. Muitos virão. São todos aqueles que através dos séculos, desde os apóstolos até hoje, todos aqueles que morreram crendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação, ou seja, para a nossa aceitação diante de Deus. Que esta verdade, querido, nunca saia do nosso coração. Cristo ressuscitou. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesse domingo da ressurreição. Um beijo para todos, um abraço apertado para cada um. Amém?